Salve, salve galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu tenho a difícil missão de explicar para vocês em pouco período de tempo o conceito de materialismo histórico dialético. Para quem não se lembra, materialismo histórico dialético é um conceito que vem de Marx, portanto, é um conceito marxiano e ele é fundamental para compreendermos toda a obra e todo o estudo de Marx a respeito da história. Lembrando que Marx é aquele autor que, ao ler Hegel, ele inverte a lógica hegeliana, que é uma lógica idealista, e então ele transforma isso em materialismo. Bem, eu sempre estudo filosofia a partir dessas cisões. Isso significa que para eu entender o conceito de um autor, ou para eu entender o pensamento de um autor, eu sempre gosto de pensar a respeito de quem essa filosofia que ele está fazendo está contradizendo, né? Então, essa ideia desse autor contradiz a qual ideia antes dele. Então, esse diálogo, essa dialética, essa ruptura entre uma e outra faz com que as coisas fiquem mais fáceis de serem compreendidas. É o caso do Marx. Então, vamos lá. Materialismo. Se é materialismo, não pode ser idealismo. E o que seria então o idealismo? Olha só, todos nós possivelmente temos uma mesa em casa. Essa mesa, ela veio de onde? Aí um idealista diria, olha, o homem intuiu essa mesa, o homem vislumbrou essa mesa, o homem teve a ideia sobre uma mesa, então ele vai até os seus instrumentais físicos e faz com que essa mesa possa ter existência. Mas, primeiramente, essa mesa é criada pelo homem. Essa mesa é criada pelo homem a partir de suas ideias. Se eu estou dizendo que essa mesa é materialista, se eu tenho uma visão a partir do materialismo a respeito dessa mesa, esse discurso muda. Por quê? Porque nós iremos dizer o contrário disso. Quer dizer, olha, devido às condições materiais e às experiências históricas desse homem, esse homem, ao se deparar na sua vida material, prática, sentiu a necessidade de criar uma mesa a partir daquilo que ele via, a partir daquilo que ele vivia, a partir das suas experiências materiais, surgiu essa possibilidade. Quer dizer, então a ideia de mesa, ela não vem a priori para criar uma mesa, mas as condições materiais faz com que o homem enxergue nessa dialética com o mundo a possibilidade de criar determinados instrumentos ou fabricar. Por isso nós somos o Homo Faber, quer dizer, nós transformamos o material, a matéria, em coisas que possam saciar as nossas necessidades. A partir disso, nós temos duas correntes filosóficas extremamente distintas. Uma é o materialismo, que vai dizer que as coisas vêm a partir da realidade material e física, enquanto o idealismo vai dizer que as coisas vêm de maneira mais real a partir das ideias. Somos nós quem criamos esse mundo material. Por isso, Marx fala sobre um materialismo. Ele está dentro dessa corrente filosófica, por assim dizer. Mas não é só um materialismo. É um materialismo
histórico. O que significa o materialismo histórico? O século XIX foi o século, basicamente, da história. Significa que acontecem no mundo material uma série de transformações, que a história passa por um desenvolvimento, que a história ela tem um passado, ela tem um presente, ela tem um futuro. Quer dizer, os seres humanos, a raça humana, aquilo que nós fazemos, passam por transformações, por mudanças. O que o Marx está olhando e dizendo é o seguinte: esse materialismo, essa forma com que nós vivemos e experienciamos o mundo, essa forma, ela muda, ela se transforma, ela se altera no decorrer do tempo. Então, a maneira como nós nos relacionamos com a matéria, com o mundo, com o outro, com a gente, com a vida, não é a mesma no decorrer da história. Ela modifica. Por isso ele vai falar de uma série de sistemas. Ele vai falar sobre o sistema do escravagista, ele vai falar, por exemplo, do sistema ainda mais antigo, que é o sistema grego, o sistema de castas, por exemplo, ainda anterior. Ele vai falar, por exemplo, do sistema feudal, quer dizer, uma forma de se relacionar com o mundo, de experienciar o mundo, de experimentar a natureza, de viver a matéria, de se relacionar com a matéria, totalmente diferente, por exemplo, do capitalismo. E aí ele vai dizer, olha, se quando nós olhamos para a história, nós percebemos determinadas relações e sistemas que estavam postos há mais de 500 mil anos, o que leva você a acreditar que o sistema capitalista, o modo de produção capitalista, ele vai permanecer eternamente? Né? O que leva você a pensar dessa maneira se tudo é história? Né? Então, quer dizer, nós temos aí já dois conceitos que nós fizemos aproximação. O materialismo, né? A preponderância da matéria e das condições materiais para a formação do pensamento. Histórico, isso significa que nós temos uma mudança, essa forma de se relacionar, essa forma de produção, essa forma de formação do ser humano, né? Essas estruturas sociais, elas se alteram em longos períodos de tempo, elas vão modificando. É por isso que a gente teve o mercantilismo, teve o feudalismo, teve o mercantilismo, teve o capitalismo, e agora o que a gente está vivendo não dá muito para saber, mas eu imagino que ainda seja o capitalismo, né? E ele então, a partir do capitalismo, que é o momento que ele está vivendo ali, ele vai dizer, olha, para frente do capitalismo nós teremos aí a possibilidade de um socialismo, e para frente do socialismo nós teremos aí a possibilidade de um comunismo. Ok, essa é a ideia dele, porque ele está olhando o desenvolvimento da história e ele diz que aponta basicamente para isso. Dentre uma série de contradições e de possibilidades de crítica e etc., né? E também de afirmações e de defesas dessa ideia, né? Dessa filosofia. Não é nesse mérito que eu estou entrando, eu estou entrando apenas no mérito de tentar esclarecer o conceito. E aí nós temos o último conceito, que seria materialismo histórico dialético, quer dizer, a formação dessas condições materiais, a formação das relações sociais, a formação da maneira como nós nos colocamos, nos apresentamos, experienciamos a vida, ela se dá justamente a partir de uma tensão que é dialética. Por isso ele vai dizer, a luta de classes, quer dizer, o conflito entre essas ideias de classe, entre uma classe com a outra, é nessa tensão, é nessa disputa que a história se dá.
A história sempre ela funciona a partir de um sistema de tensão, a partir de um sistema dialético, quer dizer, ele não é unilateral, mas ele é justamente o conflito, o confronto entre os interesses de uma classe conflitantes com os interesses de outra classe. E isso faz com que a história, as mudanças históricas, elas acontecem. Então nós definimos aí 3 conceitos. Quer dizer, há uma preponderância das condições materiais sobre as ideias. 2, nós temos uma transformação histórica, a história não é estática, a história não é mobilizada, ou melhor, imobilizada, mas a história é móvel, a história ela é mutável, a história ela se transforma, existe um processo histórico, e a história é dialética, quer dizer, as relações humanas, sociais, institucionais, históricas, elas se dão a partir dessa tensão, desse conflito de interesses de classes. Sejam elas, por exemplo, dos servos com os reis, dos comerciantes com a nobreza, da plebe com a nobreza, da nobreza com o clero e etc., assim como dos burgueses com os proletários e dos proletários contra os burgueses, e enfim, é a partir da tensão, da disputa entre os interesses que a história ela vai se modificando. Então eu tentei definir aqui o que seria basicamente, em palavras muito simples, como que eu poderia dizer, de maneira até mesmo bastante simples e superficial, o que é o materialismo histórico dialético, ok? Seria impossível definir em um vídeo de 12 minutos um conceito que é estudado há mais de 200 anos por grandes intelectuais. Eu só estou fazendo aqui aproximações, ok? Mas espero que tenha ficado mais didático, tenha elucidado alguma coisa aí na mente de vocês. Até o próximo vídeo do Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau.